Meus amados irmãos, pastores, professores de escola bíblica dominical, estamos aqui mais uma vez com a escola bíblica dominical, esse projeto da Semaderon. A paz do Senhor a todos e que a bênção do Senhor esteja com todos os que nos acompanham, que estarão nos acompanhando durante esses minutos que estaremos ministrando aqui a palavra de Deus, subsídios para você que tem a sua classe de adultos e que prima pela palavra de Deus. Nós já estamos chegando ao final desta revista, hoje é a 12ª lição, e estamos felizes porque já aprendemos muito sobre as sutilezas. E é conhecendo os ataques do inimigo, conhecendo as armas, as estratégias do nosso inimigo, é que nós teremos mais facilidade para vigiar, para ficar atento e para atacar também de tal forma, de tal maneira que consigamos vencer e defender também aqueles que estão em nosso entorno e que tanto precisam do socorro divino nesses últimos dias. Como a palavra de Deus afirma, os últimos dias são dias trabalhosos e nós sabemos que estamos vivendo esses últimos dias. Continue conosco, estamos aqui eu, pastor Eliseu, pastor Jomi César, que estaremos trabalhando a lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística. Uma palavra pouco usada nos meios normais, mas nos meios acadêmicos e nos meios mais formais já está sendo bastante utilizada, porque passou a ser um fenômeno muito expansivo, muito avançado, não só no Brasil, mas nos 4 cantos da terra. Espiritualidade holística, um tema que interessa a cientistas, professores, universitários e aqueles que, como nós, pertencemos à Igreja de Cristo, que servimos ao reino de Deus, precisamos também conhecer. Portanto, estamos aqui com este tema hoje para entender a sutileza que está por trás disso e nisto, dentro disto também. Então, nós vamos estudar aqui o texto áureo da nossa lição, que é o texto principal. Diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Esse texto é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada e um dos mais profundos, porque está tratando da verdade que salva. Jesus é a verdade, a palavra dele é a verdade e só ele é a verdade absoluta. O mundo se opõe a isso, se levanta, contradiz esta ideia, mas nós vamos continuar afirmando que Jesus é a verdade. Muitos morreram procurando a verdade. Outros já desistiram de encontrar a verdade. Nós sabemos que Jesus é a verdade. Na última semana, já para sair desta terra, ele diz para os seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Foram, entre outras, estas as palavras que compuseram o seu discurso, os seus últimos momentos da terra, que fizeram parte das suas últimas palavras de conselho aos seus discípulos antes de sua morte. A verdade prática que nós precisamos utilizá-la para praticar, para vivê-la, diz-nos assim: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Espiritualidade nós temos inúmeras. As pessoas hoje descobriram que são espirituais. Houve um tempo em que até a própria ciência estava muito preocupada com o corpo, com
as faculdades do corpo com as necessidades físicas. A medicina se desenvolveu muito nessa área, ainda se desenvolve, mas vivemos numa época em que as pessoas estão percebendo que os problemas da alma aumentaram. Sem querer, os problemas espirituais os confrontaram, e nesse confrontar, o ser humano correu para todos os lados e acabou se envolvendo com a questão da espiritualidade. E sabendo que não conseguem da forma correta, ou pelo menos não querendo acreditar no ensino da Bíblia Sagrada, desenvolve suas espiritualidades a seu bel prazer, conforme as suas filosofias, conforme o seu próprio querer, e esse emaranhado de pensamentos espiritualistas compõe então a espiritualidade holística, que podemos dizer uma junção de tudo que é religião, de tudo aquilo que é filosofias da alma, do espírito, que compõe, que estuda as questões metafísicas, estuda as questões de energias internas, energias humanas, energias espirituais, aquilo que está para além do corpo. Então, nessa junção, criaram essa espiritualidade holística, que também eles chamam tudo é Deus e Deus é tudo. É uma forma de uma antiga filosofia chamada panteísmo, onde tudo é Deus e Deus é tudo. A natureza, as pedras, os vegetais, o sistema cósmico, acaba tudo sendo Deus e Deus sendo tudo, o que nós sabemos que a Bíblia se opõe. Então, nós estamos aqui para conversarmos um pouco com o pastor Jomi César e trazer alguns subsídios sobre esse assunto, e eu gostaria de ouvir o pastor Jomi César também trazendo aqui para nós alguma coisa sobre essa introdução, o primeiro ponto, e nós vamos conversando aos poucos aqui, pastor Jomi César, sobre esse tão interessante assunto. Então, pastor Eliseu, a boa notícia que nós temos é que Jesus é bom. Se não fosse Ele, com o seu Espírito Santo, com a sua bondade, com a sua misericórdia, de nos deixar a sua palavra para nos esclarecer, com certeza de há muitos já teríamos sido enganados. Mas essa bondade do Senhor, essa misericórdia, essa grandeza, ela nos deixa essa palavra que orienta, que inspira, que ensina, e assim nós somos dirigidos, guiados por Ele, através dessa palavra. Que nossos alunos tenham a calma, tenham a alegria, mesmo sabendo as sutilezas do adversário, esse método, essa estratégia terrível que ele tem de enganar, até com aparência de luz, de anjo de luz, aparência de amigo, de bom ensinador, coisa dessa natureza. Então, atrás disso, tem lá uma fisga com o interesse de nos seduzir. Mas Deus é maravilhoso e Ele nos deixou a sua palavra e o seu Espírito Santo, que clareia nossa mente, que nos dá o entendimento e nos livra do golpe. Está muito em moda essa palavra golpe aí, e a palavra de Deus nos livra do golpe do adversário. O escritor da nossa lição, sabiamente, ele pontuou na introdução algumas coisas que vale a pena ser lida, e eu peço permissão para ler. Nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o que eu disse? Nova forma de espiritualidade, que de nova só tem um nome. De nova só tem um nome. É a astúcia do adversário mesmo. Então, ela traz uma nova forma de espiritualidade, o holismo. E mais, isso passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípios extraídos, segure na mesa, pastor, das religiões orientais
que quer dizer do paganismo. Arrancou isso lá do fundo do baú do paganismo e vem querendo seduzir a modernidade, a sociedade moderna, com essa nova forma, nova, entre aspas, forma de espiritualidade, que de nova, como disse, só tem o nome. E mais, pastor, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais. Quer dizer, várias pessoas de influência na sociedade já estão aderindo para lá, já estão indo para lá. É uma espécie de caminho largo que cabe todo mundo. Toda forma de religiosidade, de expressão da religiosidade, de expressão da fé, cabe lá nessa nova, entre aspas, forma de religiosidade. Tudo cabe por lá. E tem mais ainda, pastor. E está flertando. O que o senhor entende por flertar? Está brincando, negociando, combinando, né? Ela está namorando. Ela está namorando, ela está flertando. É do flerte. Está flertando alguns cristãos. Quer dizer, alguns segmentos do cristianismo estão na mira dessa nova forma de religiosidade holística. Ela está com um interesse muito grande nesse nicho religioso que é o cristianismo. E em alguns lugares, em alguns desses segmentos religiosos, ele já está conseguindo até algumas adesões. Que Deus tenha misericórdia de nós. E se percebe o engajamento muito grande de uma sociedade que se diz pós-moderna nesse novo sistema religioso, quando nada é proibido, tudo é permitido. E eles usam duas frases ou dois nomes, dois substantivos muito proeminentes no cristianismo. O primeiro deles é o reino. Agora tudo é em razão do reino, é o reino, é o reino, é o reino. Mas que reino é esse? Não, reino de Deus, mas cabe tudo, de qualquer modo. Não precisa de novo nascimento, não precisa de conversão, não precisa de mudança de vida, nada. Não é o amor, a outra expressão é o amor. Não, é o amor, Deus é amor. Cuidado com essa forma holística de enxergar o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, o reino de Deus não são expressões vazias, mas o reino de Deus é algo muito especial, que não se confunde com a expressão usada. Não, é o reino, é o reino, é o reino, mas é um reino que cabe tudo. Que reino que cabe tudo? Não é assim. O reino de Deus tem princípios, o reino de Deus, ele tem procedimentos, o reino de Deus exige novo nascimento, conversão, mudança de vida, arrependimento. Isto, para fazer parte do reino de Deus, não é fazer parte desse reino que eles propagam, mas sim, tem que nascer de novo. Como nascer de novo? Entregando a sua vida a Cristo, deixando Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida, e não a mera visão holística. Holística é global, aquilo que comporta tudo, a todos e etc., satisfaz todo mundo. E não é assim no reino de Deus, no reino propriamente dito, reino de Deus. E eles não se satisfazem por aqui, pastor, eles prosseguem. Muitos cristãos têm deixado seduzir pelo seu discurso globalista, pluralista e, sobretudo, espiritualista, com essa onda de espiritualidade, com esta cara de espiritual, sem nascimento, sem novo nascimento, sem mudança de vida, sem arrependimento, sem conversão. Eles querem fazer parte do reino de Deus, e assim não funciona. No cristianismo não é assim. Me refiro ao cristianismo clássico e ao cristianismo verdadeiro. E eles introduzem ainda, em lugar desta, que a vida do cristianismo é uma vida que adota a cruz de Cristo, o eu tem que ser negado. Exatamente, nós negamos a nós mesmos e aceitamos a Jesus e seguimos a Jesus. Isto é o cristianismo.
A cruz de Cristo tem este peso e nós precisamos aprender a suportá-lo, que é suave. É interessante isso quando a pessoa aceita Jesus como Salvador. O peso do pecado cai e sobre nós vem a suavidade da cruz de Cristo. Ela é muito suave. E ele finaliza a introdução dizendo que em lugar da cruz ergueu-se o altar da mãe natureza e da mãe terra. Isto, da mãe terra e da mãe natureza. Pensa que negócio complicado. As palavrinhas até bonitas, né, pastor? Mãe, né? Chique. Mãe terra, mãe natureza, para trabalhar, para dizer que há amor nisso, há comunhão, há amizade. A globalidade. Atendimento completo, né, que diz globalidade. A intenção, na verdade, é dizer que nada faz mal, mas que o ser humano pode e desenvolveu-se com o passar do tempo, de maneira que agora eu tiro um pedacinho de cada religião e eu junto tudo e consigo agora viver uma vida livre, uma vida tranquila. Vira uma coxa de retalhos. Onde não há nada disso que o pastor acaba de falar, né? Arrependimento, onde não há renúncia, onde não há novo nascimento, onde eu ando do meu jeito e sou amigo de todos e vou acabar chegando num lugar bom, porque o importante é ser bom. Aí o pastor diz uma nova, né? Quando o texto está tratando uma nova do que não é nada novo, porque começou no Oriente, nós sabemos que estamos no Ocidente, que é conhecido até geograficamente como Novo Mundo, e para cá as coisas aconteceram de forma diferente, agora voltam a buscar os resquícios gregos, egípcios e romanos, deuses babilônicos, e depois, posteriormente, aí na Idade Média, tudo que foi se produzindo, e agora trouxeram essas questões, principalmente as indianas, chinesas, orientais, trouxeram para cá, e agora vamos fazer tudo, vamos fazer uma batida, né? Uma salada e vamos... Põe no liquidificador e manda vir. Produzir, né? Que Deus tenha misericórdia, e Deus já teve. Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para perdão de nossos pecados. E o Senhor me fez lembrar do texto áureo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Não existe dois caminhos, apenas um caminho, Jesus Cristo. Então, fora disso, não funciona. O único meio mesmo de chegar a Deus é Jesus Cristo, esse caminho, que é um caminho estreito, que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas é o único que chega lá. Não adianta ir pelo caminho largo, da porta espaçosa, que vai chegar em outro endereço, e aí você vai se arrepender. Jesus Cristo é o caminho, e a verdade e a vida. Tem muitos que dizem, pastor, o importante é servir a Deus, o importante é crer em Deus, o importante é amar a Deus, é ter um Deus para você seguir. O que o senhor diz a respeito disso? Essa expressão, um Deus, dá a ideia que existem outros deuses, e não é verdade. Deuses não é Deus. Deuses são ídolos, são atitudes pagãs que cria-se vários deuses, mas na verdade nenhum deles é Deus. O Deus, ele é único. O Deus é único. Então, nós cremos num Deus único, num Cristo único, no Espírito Santo único. Verdade. 3 pessoas em uma só divindade. Nós cremos nisto e isto é a verdade bíblica. Então não dá certo misturar cristianismo com a espiritualidade holística. Ou somos cristãos ou somos holísticos. Somos holísticos. Aqui quando Jesus diz no capítulo 14, pastor João César, ninguém vem ao Pai. Interessante que às vezes um leitor mais descuidado, ele lê, ninguém vai ao Pai, e não é vai ao Pai, o texto precisa ser entendido, ninguém vem ao Pai, porque eu sou o Pai, Jesus estava dizendo, então ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Deus só tem um, agora esse Deus é representado em Jesus, então quando nós vamos falar da palavra de Deus, nós dizemos o quê? O que disse Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, em meu nome, quer dizer, no nome de Jesus.
serão curados enfermos, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão em novas línguas, tudo em nome de Jesus. Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem restaura é Jesus, é o nome que foi deixado para nós, para que nós preguemos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo, que resolve os problemas. Então, quem salva é Jesus, só existe um, e não há outro, que se chama Jesus Cristo. Nenhum outro nome há dado, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser por Jesus. Atos 4:12. Ainda, pastor, em sede de introdução, o nosso comentarista, ele diz, e todas as forças fluídicas, eles querem dizer que determinados fluidos estão em determinados ambientes, que as pessoas ao chegar ali podem se sentir bem ou se sentir mal, coisa dessa natureza. Esses fluidos, não se engane, não é nada do bem que está por ali, não. É outro nome que dão aos espíritos maus, ruins, e alguns deles eles chamam de espíritos bons. Na verdade, o Espírito Santo, que é o de Deus, não é um fluido, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Não se engane com essa expressãozinha bonita, olha, os fluidos bons, lá as pessoas, elas expressam os fluidos bons, desfrutam dos fluidos bons, e isso não é cristianismo, isto é religião pagã, e nós estamos fora do paganismo, nós cremos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as três pessoas em uma só divindade, que operam junto, como muito bem já explicou o nosso pastor Eliseu, e que devemos seguir a Cristo. E onde Deus está, aí sim, onde Deus está, aí há paz, há gozo, alegria e comunhão no Espírito Santo. É muito bom estar no reino e na presença de Deus. É o que eu tenho entendido, pastor. É interessante, né, pastor, que como as pessoas têm buscado tantos deuses, busca Deus de todas as formas. O que leva as pessoas a adorarem, por exemplo, o rato? Nós temos um templo no Oriente que ele tem aproximadamente 25 mil ratos que convivem juntamente com as pessoas. O templo tem colunas de mármore, um templo bonito, um contraste com o que está lá dentro, o cheiro, o mal, o que acontece dentro do templo devido a essa quantidade de ratos. Cabe ali 5 mil pessoas, um templo com tantos ratos. E adora-se também pau, como falando, pedra, vegetais, sol, lua. O que leva as pessoas a adorarem, por exemplo, um rato? Eles querem adorar a natureza, como se a natureza fosse Deus. A natureza não é Deus, a natureza é obra do Criador. Então nós temos que adorar o Criador, que é Deus. Adorando a Deus, adorando o Criador, na verdade nós teremos um apreço sim pela natureza. Temos que cuidar da natureza, temos que zelar da natureza, e há um cuidado que todos nós devemos ter. Sim, o nosso ambiente ou o meio ambiente que nós vivemos tem que ser bem cuidado, bem zelado, claro que sim, mas não adorar esse meio ambiente. O meio ambiente não existiria se o Deus Criador não existisse. Então nós temos que adorar o Criador, não a criatura. Nós temos que adorar aquele que fez todas as coisas e não as obras que ele fez. Então, meu entendimento segue nessa linha. Não é melhor, pastor, ficar sem adorar nada do que adorar determinados objetos? O que leva as pessoas... Por que o ser humano adora? Ele podia ficar sem adorar nada, então? Eu estive fazendo um estudo, pastor. O ser humano, ele tem carência de adorar. Eles têm uma necessidade de Deus. O inimigo aproveita essa intuição humana da necessidade de adorar alguma coisa, então ele atravessa pelo meio da estrada, colocando coisas para as pessoas adorar. Até imagens de esculturas o inimigo cria para que as pessoas adorem. E não é essa a vontade de Deus. Nós temos que adorar o Criador. Nós somos imagens e semelhança de Deus. Mas eu não posso adorar uma outra pessoa. Eu tenho que adorar o Criador dessa pessoa.
que é Deus. Então, essa ideia de mãe terra, mãe natureza, forças fluídicas, olha, tomemos muito cuidado com isso, para que não sejamos enganados. A terra é criatura, Deus quem criou a terra, e o homem não é filho da terra, o homem é filho de Deus. Deus quem criou o homem. É verdade que ele utilizou o pó da terra como sendo matéria-prima, mas não foi a terra que produziu o homem. Deus criou o homem, utilizando uma matéria-prima já pré-existente, que era o pó da terra. Porém, não tinha vida, para que nós tivéssemos vidas. Então, Deus soprou de si. Ele deu de si, do seu espírito, para que, então, aquele homem formado do pó da terra pudesse respirar, receber o fôlego da vida, o dom da visão, da audição, da fala, que os outros animais têm com dificuldades. Eles não falam, eles têm a comunicação deles, mas falar, pensando, raciocinando, eles não conseguem, são criaturas. Então não servem para ser adorados, nem rato, nem vaca, nem nada. Adore a Deus. Então, pastor, quando Deus fez o ser humano, que dá esse sopro que o senhor acaba de dizer, Deus deixou dentro do ser humano uma necessidade de sobrevivência, de buscar a Deus em si mesmo, porque o peixe ele é feito da água, se você tira ele da água, morre. Um animal é feito da terra, se tirar ele da terra, ele morre também. Uma planta, se você tira ela da terra, está plantada na terra. Agora o ser humano foi feito da terra, então ele precisa da terra também para viver, precisa de água, precisa do alimento da terra, precisa de muita coisa. Mas ele foi feito também de uma parte divina, do céu, espírito. Então ele precisa desse espírito para viver. E quando ele não tem o contato com o Deus verdadeiro, acaba adorando essa imensidade de coisas que nós ficamos assustados em dizer como que uma pessoa intelectual, um cientista, consegue adorar alguma coisa tão esdrúxula como um rato, uma pedra, uma imagem de gesso, de madeira, pode adorar uma vaca e milhares de deuses, como na Índia nós temos aí em média de 300 mil deuses, né? Na Grécia nós temos ainda, pastor João César, hoje pessoas que adoram, voltaram a adorar os deuses gregos, né? Hoje existe uma organização novamente que se organizou e ela se estica e se estende para outros países, já está nos Estados Unidos estabelecida também, e assim é interessante como que as pessoas têm tanta carência de Deus que acabam correndo atrás até de coisas místicas ou míticas que foi já provado internacionalmente pelos livros e tudo mais, que eram apenas mitologias, histórias de carunchinha, histórias utópicas que não fazem sentido nenhum, mas volta-se a adorar a isso devido à grande necessidade que o ser humano tem de adorar a Deus. Daí eu e você que servimos a Deus, precisamos levar mais a mensagem verdadeira, porque quando não há o pão do céu, eles querem o pão mesmo que seja nocivo, envenenado, e acabam caminhando para uma perdição eterna. Daí no nosso segundo ponto, pastor, vai falar sobre essa espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, dizendo que lá no Antigo Testamento nós tínhamos o antigo paganismo, e que esse antigo paganismo passou também pelo misticismo oriental, porque o mundo começou ali pela Mesopotâmia, mas aí foi se esticando e passando pelas regiões orientais ali da Ásia, e os chineses, os indianos, um povo muito antigo, eles acabam adorando essa imensidade de deuses. Entretanto, a Bíblia mesmo já registra o como Israel sofria para combater o deus Azerá, o deus Baal. Uma só vez, Elias tinha que fazer uma limpeza em Israel e ele foi orar a Deus, e Deus então lhe deu autoridade. A gente sabe disso porque está escrito no livro de Tiago, e ele chega lá diante de Acabe, e a Bíblia diz ali no capítulo 17 de Reis, que ele diz, não vai chover conforme a minha palavra, porque
O deus Baal era deus da chuva, né? O deus da fertilidade, toda aquela coisa. Então, Eliseu acaba com a chuva e eles verão que o deus Baal não é Deus. Mas isso não resolveu muito, porque continuava ali 850 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, mais 400 de Azerá. E Elias fez uma limpeza de que maneira? Fez um desafio, levou ao Monte Carmelo e pediu que eles então adorassem ao Deus deles, e eles até meio-dia tentaram resposta, mas não conseguiram. Nós conhecemos a história. E enquanto Elias clamou ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó: prove que tu és Deus e mande fogo sobre esse altar. Deus mandou o fogo e depois mandou a chuva que ele orou, e assim nós vemos como esses deuses antigos, eles incomodavam Israel a ponto de Acabe sustentar ali 850 profetas, mantendo café da manhã, almoço. Que gasto que tinha para o governo para atender aqueles sacerdotes de deuses que não são deuses, ou que não é Deus, porque Deus só existe um. Então nós vamos ver depois que no século VI, por exemplo, surgiu o budismo. Depois do budismo veio assim, religiões poderosas, porque o budismo hoje tem aí 500 mil seguidores. Aí nós temos o islamismo já no século VI depois de Cristo, criado por Maomé, com mais de 1 bilhão de seguidores, é a religião que mais cresce no mundo. Nós temos o hinduísmo, uma religião poderosíssima também, muito grande. Nós temos o confucionismo, que é um segmento filosófico, assim como o budismo, que não tem um Deus em si, mas eles... É uma energia, essa que nós estamos dizendo aqui, que existe uma energia, e por isso é que o holismo, ele busca muito essas religiões orientais, porque elas são religiões filosóficas, que surgiram a partir de pensamentos e de filosofias, e que lá atrás ficaram, mas que agora ela revive com toda essa garra, fazendo uma junção de todas essas filosofias e trazendo para a mentalidade humana. E o que nos impressiona, que está aqui esse misticismo oriental, é que as escolas, as universidades, os cinemas estão contagiados com isso. Aqui na nossa lição está dizendo, livros de autoajuda estão recheados com essas coisas, best-sellers estão sendo comprados e inúmeros livros são vendidos aí, edições se esgotam rapidamente quando trazem esses assuntos da espiritualidade. Então não é uma coisa simples, nós estamos falando dessa sutileza holística, porque ela realmente está em expansão. Nós temos os currículos escolares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, preocupados com isso. Repito aquilo que falei no início, por causa da questão da alma. A pessoa vai ao médico e o médico não consegue detectar onde está a doença, porque o problema dele está na alma, está lá mais interno, e então eles querem procurar, através da espiritualidade holística, resolver isto. O que no passado, pastor João César, eles tinham uma maneira de crer, ou a própria ciência se opunha a esses pensamentos religiosos e da fé. Eles acreditavam mais no poder da ciência. Aí nós temos o René Descartes, por exemplo, que ele criou o racionalismo. É uma teologia, ou melhor, uma filosofia que perdurou por muito tempo e que deu vozes a muitos outros teóricos que seguiram René Descartes, para defender que a razão é uma grande solucionadora dos problemas da humanidade. Posteriormente surgiu então o cientificismo, que é o mesmo iluminismo, onde diz que a mente humana estava iluminada e que através da razão o ser humano, através do conhecimento, dos estudos, do conhecimento, o ser humano poderia resolver os problemas do ser humano, chegando até a um ponto que já para iniciar o século XIX, acreditaram numa palavra chamada finitude na filosofia, que diz: os problemas do ser humano vão acabar, e no século XX não haverá mais problema, a filosofia vai desaparecer, porque o iluminismo, a razão, o conhecimento está se expandindo tanto, que não vai mais haver problemas para se resolver no mundo. Que mal, né? Quando entra o século XX, logo começa a Primeira Guerra Mundial, aí já vem a Segunda Guerra Mundial e os problemas
pioraram e descobriram que não havia finitude nenhuma nisso. Depois nós encontramos aí Newton com as teorias dele, a questão da mecânica, da máquina, né? E aí surgiu uma outra teoria, e agora sim, agora as coisas vão acontecer, mas não aconteceram. Depois, agora no século em que estamos vivendo, especialmente de 50 anos para cá, nós estamos enfrentando esse avanço da filosofia holística, que ela veio devagarinho e agora se expande desta forma, de uma tal maneira que eles dizem, não tem como negar o fenômeno espiritual, todos sabemos que existe a espiritualidade. Por quê? Porque os agentes demoníacos, os agentes espirituais, eles estão por aí, eles chamam de energias, mas nós sabemos quem são esses agentes. Entretanto, o mundo não consegue dizer assim, não existe. Pode até afirmar que não exista, mas na prática eles sabem que tem uma força contrária ali naquele canto. Sabe também que existe um Deus que domina o mundo. Então, já que não podemos contrariar com a ciência, com a razão, com o iluminismo, o cientificismo, com a mecânica, então agora vamos controlar com a própria espiritualidade. E essa ganhou rumo, ganhou força, ganhou vantagem nos dias atuais, e é por isso que nós estamos aqui com essa lição, e o pastor Josué Gonçalves nos traz para nós esse assunto. Pastor, o terceiro ponto nosso está falando sobre o fundamento da espiritualidade holística. Fala aqui que não há um Deus pessoal e não uma verdade factual. O que nós podemos dizer sobre isso? Pastor, eu percebo, na verdade, que todas essas hordas do paganismo se uniram para destruir o cristianismo verdadeiro, o cristianismo clássico. Mas ele não conseguirá, porque há um que impede. Esse avanço conjunto assim, utilizando essa necessidade que o ser humano tem de expressar sua religiosidade e a sua espiritualidade, na verdade é uma força má querendo tirar Cristo de dentro de nós, querendo tirar o Deus verdadeiro, o Deus único, verdadeiro, de dentro de nós, e implantar ali esse misticismo, essa mistura de deuses, que, segundo eles, é que bastaria ter uma religião, bastaria seguir o que deseja a sua própria alma, e tudo estaria resolvido, e na verdade não está. Isso encontra esse SPEC em puras razões humanas, que na verdade também não devem prevalecer, muito pelo contrário, o cristianismo deve prevalecer com o ensinamento da Bíblia Sagrada. Com relação a um Deus pessoal, e que eles dizem que não há um Deus pessoal, eles vão exatamente contrário a tudo que a Bíblia ensina. Deus é um ser pessoal. Por que Deus é um ser pessoal? Porque ele existe, ele é um Deus de fato. Essa fatualidade de Deus é porque ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Porém, ele não tem princípio e nem fim de dias. Ele é um Deus pessoal infinito. 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 Ele não tem começo e nem fim. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é onipotente, onipresente, onisciente e sabe todas as coisas. Então percebe que o argumento que eles usam é que Deus não é um ser pessoal, quando na verdade Deus sim é uma pessoa. Ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Eles querem se agarrar naquele entendimento panteísta, que tudo é Deus e Deus é tudo. E não é assim. Agora, que Deus está em todos os lugares, isso sim é em razão de um atributo de Deus e um atributo absoluto de Deus. Mas ninguém consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Somente Deus possui este atributo. E mais, Deus é um ser maravilhoso. Maravilhoso. Deus faz maravilhas. Maravilhas, traduzindo para o nosso português comum, são milagres, milagres.
A cura pode ser de uma enfermidade. Uma pessoa que está enferma, então a enfermidade foi curada, ok. Mas a pessoa já existia. Agora, trazer à existência, só Deus. Só Deus. Então, pastor, eu entendo que eles erram muito ao afirmar que Deus não é um ser pessoal, não é um Deus pessoal. Erra de novo ao dizer que não há uma verdade factual. Existe uma verdade factual. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Observa o artigo definido: e a verdade e a vida. Então, não há duas verdades. Há uma verdade absoluta. E a verdade absoluta é Deus. Por que eles não querem uma verdade absoluta, uma verdade factual? Porque eles querem relativizar. E quando se relativiza, aí Deus perde no entendimento dessas pessoas a sua capacidade de ser absoluto, a sua condição de absoluto. Mas Deus, na verdade, é um ser pessoal absoluto, absoluto. Não há outro Deus, apenas um Deus. Nós, criaturas de Deus, nós fomos criados por Deus. A terra foi criada por Deus, as árvores criadas por Deus, a natureza, toda a natureza, esse conjunto harmônico aí, tudo criado por Deus. E só é harmônico porque Deus o mantém em harmonia. Se Deus se afastar do universo, daí aquela teoria do Deus transcendente. Se Deus fosse só transcendente, o universo já teria se acabado. Mas Deus é um Deus imanente. Ele está presente, e com a sua presença, ele mantém todas as coisas em pleno funcionamento. É o que eu entendi, pastor. Isso não é outra coisa senão, pastor, a questão da naturalidade humana, do homem natural. E a Bíblia trata bem isso em 1 Coríntios capítulo 2, falando que coisa que o olho do homem humano nunca viu, o ouvido nunca ouviu, nem subiu ao coração dos seres humanos. Ele está falando dos sábios, os intelectuais, filósofos, cientistas, diz que nunca ouviu, é o que Deus tem preparado para quem o ama. Lá no versículo 14 em diante, desse capítulo 2 de 1 Coríntios, vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, porque não pode entendê-las por serem discernidas espiritualmente. Mas nós entendemos bem disso, porque nós temos a mente de Cristo, o Espírito de Deus mora em nós. Então toda essa confusão holística, pastor João Micés, está nessa questão do ser humano querer entender Deus pela sua intelectualidade, né? E não querer aceitar o Deus verdadeiro e absoluto. Por isso Jesus, alguém elogiando Jesus, né? Dizendo, ó, bendito os seios que te amamentaram e tal, e aí Jesus diz assim, que a sabedoria desse mundo, Deus rejeitou, dizendo que Deus pegou as coisas mínimas, as coisas pequenas, e rejeitou a sabedoria para alcançar as pessoas mais simples, para alcançar as pessoas mais humildes. Então, quando o texto da palavra de Deus é respondido assim por Jesus Cristo, ele está dizendo para cada um de nós que o ser humano, com a sua capacidade intelectual, jamais vai alcançar a salvação, jamais vai alcançar a compreensão das coisas eternas. Entretanto, com o arrependimento, com a humildade, com a renúncia, ele se entrega e então Jesus o conduz, o Espírito Santo o conduz e ele consegue chegar à salvação. Mas a religião ou essa espiritualidade holística, que não se dá nem para se chamar isso de religião, eles não gostam de ser chamados de religião, eles querem dizer que eles servem a Deus, mas de uma forma mais intelectual, mais moderna, algo mais impessoal, rebuscado, né? Uma coisa assim mais chique, como se diz, como se fosse uma inteligência melhor. E aí eles vão dizendo, Jesus é o mesmo Buda, é o mesmo Confúcio, é o mesmo Alá, é o mesmo Jeová, é o mesmo Baal, é o mesmo Zeus. Tudo que é Deus é um só. Essas forças que já atuaram no mundo é uma só. Mas tudo isso para fugir
da obrigação de viver uma vida santa. Tudo isso para fugir da obrigação de cumprir regras. Esse povo não gosta de cumprir regras. Nós estudamos isso esses dias atrás, sobre a espiritualidade, sobre essas pessoas que procuram Os atalhos, viver, né? do seu jeito, a sua maneira. Então, pastor João César, no nosso último ponto aqui, vai fazer uma comparação entre a espiritualidade holística e a Bíblia. Eles não têm nada a ver com Bíblia, porque para eles o relativismo, como o senhor já falou aqui, é o que importa. As verdades não são absolutas. Então, a Bíblia, ela tem a resposta exata. A Bíblia não permite a dúvida, por isso dizem em Romanos 14, 23, tudo que provém da dúvida é pecado. Mas a espiritualidade holística permite que você tenha a sua própria verdade. Em uma mesma sala, 10 pessoas, pode ter cada uma a sua verdade, logo se tornam 10 verdades, mas cada um respeitando o outro, podem conviver e se misturarem e serem felizes, cada um com as suas verdades, e adorarem cada um a um Deus que é uma energia. E como nós já falamos aqui, Deus não é energia, Deus não está nas plantas, Deus não é as plantas em si, não é os materiais. Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, mas Ele não é uma força, é uma pessoa que pensa, que sente, que anda, que ouve, que fala, que a Bíblia revela muito claro. Ele é o nosso Pai. Então, nessa comparação entre a Bíblia, pastor, nós temos a questão do pecado. Essa espiritualidade holística vê quanto ao pecado? Será que eles se convertem? Porque dá para entender, todo ser humano em sã consciência, na sua própria consciência, que a consciência é a voz do certo e errado, sabe que ele é falho. E se ele é falho, tem que ter uma solução. O que eles veem sobre esse ponto? O senhor pode comentar para nós esse terceiro ponto? Sim, pastor. Nós, e sobre esse Salvador pessoal que é Jesus? Sim, perfeito. Eu só peço permissão para que eu retorne a um ponto atrás aqui, só para comentar que nos fundamentos da espiritualidade holística, eles entendem totalmente diferente do que a palavra de Deus ensina. Primeiro, eles dizem que tudo é Deus. Não, Deus não é tudo. Não é assim que entende. Não é assim que entende. Segundo, eles afirmam que Deus é uma realidade panteísta. Também já foi largamente comentado aqui que Deus não é essa realidade panteísta. Deus é o único Deus, o Deus verdadeiro. Deus não é tudo, nem tudo é Deus. Então, Deus é absoluto. Terceiro, não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, o absurdo. Jesus Cristo é a revelação de Deus à humanidade. Jesus Cristo é a revelação presente, factual, de Deus à humanidade. O Deus, entre aspas, deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. Ainda, número 5, ainda para os adeptos desta crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou o Xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica que habita o universo. Meu Deus, é mais fácil crer num Deus todo-poderoso, e é certo crer em um Deus absoluto, criador de todas as coisas e mantenedor, do que crer nesse tanto de afirmações vazias que eles fazem. É uma velha heresia, com um novo formato e com uma nova roupagem. Então, na verdade, essa espiritualidade holística, ela não passa de uma velha heresia revestida de uma nova formalidade ou de uma nova roupagem. Feito isso, a Bíblia Sagrada refuta veementemente
todo esse pensamento, a espiritualidade holística à luz da Bíblia, e a Bíblia refuta isso veementemente, com todas as suas forças, ela refuta isso. Por quê? Porque ela nos apresenta um Deus único, verdadeiro, o único Deus a ser adorado, a ser cultuado, é o Deus do céu, o Deus verdadeiro, criador e sustentador de todas as coisas. Eles chegam a acreditar que o cristianismo tem que ser extinto, porque ele é uma religião ultrapassada, superada, vencida. E não é por aí. Não é por aí. Você pode perceber que as forças mundiais, elas estão se coligando, todos a um contra Deus, todos a um contra a Bíblia. Não querem mais que se tenha uma Bíblia numa escola. Não querem mais que em locais públicos tenha lá uma Bíblia. O que é isso? Todos se unindo para lutar contra Deus. Temos uma esperança gloriosa. É verdade que a Bíblia fala sobre o anticristo, o espírito do anticristo, que já agora, ele já está por aí. Só não tem essa liberdade toda, porque ainda há um que resiste. Mas quando esse um que resiste for tirado, não é que ele deixa de ser Deus, não. O Espírito Santo continuará sendo Deus. Porém, ele dará permissão para que o anticristo funcione na terra. Mas tem uma coisa interessante aí, é que o povo de Deus, os verdadeiros cristãos, os que seguem esta palavra, que para eles é uma abominação, que eles querem extinguir esta palavra. Então esse povo que crê em Deus, que aceitou Jesus como Salvador, eles serão levados para o céu, seremos arrebatados. O Senhor virá nos buscar e nos levar para estar com Ele no céu. A igreja estará livre de pertencer a essa espiritualidade holística, porque Jesus levará a sua igreja para estar com Ele para sempre no céu. Isso que eu entendo, pastor, e é maravilhoso. Até quando nós falamos das universidades, pastor, quando nós falamos dos grandes centros educacionais, nós temos o ministro da Educação indiano, que por essas religiões lá no Oriente, elas estão mais fortes do que para cá, mas elas já chegaram aqui no Ocidente e nós estamos enfrentando esse mal. Então, o ministro da Educação nessa região, ele afirma que o planeta Terra que habitamos e de que todos somos cidadãos é uma entidade única, fervilhante de vida. Então ele quer que tudo seja Deus, como nós falamos aqui. Ele diz que o ódio e o sectarismo, as divisões, o fundamentalismo, o fanatismo, eles chamam isso as religiões, a inveja, o ciúme entre as pessoas e grupos ou nações são paixões destruidoras, mas que com essa crença holística, então agora vai eliminar, não vai haver guerra, não vai haver mais sectarismo, divisões. Então vamos unir tudo e vamos acabar com o problema, e isso se acaba como? Com uma espiritualidade holística. Então é tentadora, a ideia que o diabo traz é uma ideia tentadora para os intelectuais, mas uma ideia falsa, porque o inimigo, ele sabe que uma das maneiras mais apropriadas de vencer e de trazer adeptos para si mesmo é através da hipocrisia, da falsidade. Então, esse secretário de Educação diz que as grandes religiões do mundo, na luta pela supremacia, como se as religiões vivessem lutando, na verdade, nós defendemos Jesus, mas nós não vivemos em guerra contra ninguém por causa de Jesus. Entretanto, anunciamos Jesus e, se precisar, morremos por ele, como disse o apóstolo Paulo, estamos entregues à morte o dia todo. Por amor a Jesus, nós vamos defender Jesus porque é Ele que tem o caminho da salvação. Agora ele diz, vamos acabar com esse grande número de religiões, tantos nomes, cada um pensa de uma maneira, vamos pensar todos juntos a mesma coisa. Então isso é um anticristo, pastor, como o pastor já acabou de falar aqui. Ele então vai dizer que a educação holística deve ter em conta as múltiplas facetas físicas, intelectuais, estéticas, emocionais e espirituais da personalidade humana. Se une tudo. Agora, combater o pecado
que é o que separa o homem de Deus, como diz a Bíblia, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, Isaías 59, primeiro, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O dilúvio veio por causa do pecado, Sodoma e Gomorra foram queimadas por causa do pecado, a destruição do homem acontece por causa do pecado, o juízo final vai tratar disso, e as pessoas que não se arrependeram, diz a Bíblia, até de uma palavra frívola terão que dar conta. É muito fácil seguir uma religião ou seguir uma filosofia, uma ideia, e depois não ter que prestar conta de nada, viver de forma libertina. Então é isso que apregoa essa espiritualidade holística. Esse um dos chefes, um dos idealizadores, ou o primeiro, o conhecido como um dos pais dessa espiritualidade holística, o nome dele é Fitjo Capran, ou Capra. Ele diz assim: precisamos de um novo paradigma, uma nova visão da realidade, uma mudança fundamental em nossos pensamentos, percepções e valores. Os primórdios dessa mudança, da transferência da concepção mecanicista para a holística da realidade, já são visíveis em todos os campos e suscetíveis de dominar a década atual. Então ele acredita que essa espiritualidade holística tomará conta de tudo e dominará todos os espaços, mas o sangue de Jesus tem poder, a igreja vai continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Diz o texto de Hebreus 12, primeiro, deixando todos os embaraços e pecados que tão de perto nos rodeia, vamos fazer isso, amando a palavra de Deus e rejeitando o pecado e entendendo que sem Jesus não há salvação. Todo o Antigo Testamento anunciava a chegada de Jesus através dos sacrifícios, que foram milhares e milhares de cordeiros, bodes, bois que foram sacrificados, até o dia em que chegou Jesus, e que não apenas cobriu mais os pecados dos homens, mas ele, como diz em João 29, tirou o pecado do mundo. E por ele tirar o pecado do mundo, então, agora, aquele que aceita ele, pode se ver livre do pecado, e somente por isso, unicamente por ser livre do pecado, através do sangue de Jesus, é que chega no céu e habitará na eternidade. Então, pastor, eu deixo que o senhor faça a finalização e ore conosco. Então, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de comentarmos mais esta lição, e desta feita falando sobre a sutileza da espiritualidade holística, e queremos que nenhum de nossos irmãos sejam enganados pelo inimigo, pelo maligno, mas sim que continuemos crendo em um Deus pessoal, um Deus verdadeiro, um Deus único, um Deus que é absoluto, em Jesus Cristo, seu Filho, que é o nosso Salvador, e nós, em aceitando a Jesus como Salvador, estamos livres de todos esses pecados aqui do mundo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Agradecemos também a Semadeiron por essa iniciativa tão brilhante de ter aqui uma escola dominical como auxílio para todos os nossos pastores, todas as nossas igrejas, professores, superintendentes, todos aqueles que manejam, que militam no magistério cristão. Que Deus abençoe a todos que tenham servido de alguma coisa, de algum subsídio para nossos irmãos. Continue orando por nós, pois somos carentes e necessitados. Sim, carecemos da ajuda de Deus. Estaremos orando agora. Você pode orar conosco e, nessa intercessão, rogar a Deus para que nenhum de nós sejamos enganados pelas sutilezas do adversário. Curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai de eterno poder, bondade, misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de transmitir por essas redes sociais, Senhor, a tua palavra como ela é, combatendo as heresias e as sutilezas do adversário. Dá-nos firmeza, dá-nos convicção, e a cada dia, Pai, abençoe também todos aqueles que nos assistem ou nos ouvem, a depender do meio de comunicação. Abençoe guardando do mal, dos perigos e dando inteligência espiritual para entender a tua palavra e discernir a tua vontade. Fica conosco e guarda-nos, não só hoje e sempre. Amém.